Momento de reflexão. O livro de 2 Reis traz uma história bem interessante. Diz assim as Escrituras, no capítulo 4. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu gostaria de destacar alguns pontos importantes. O primeiro é: aonde você vai quando você precisa de ajuda? A quem você recorre quando você está numa situação de desespero, de luta, de dificuldade? Tem pessoas que vão atrás de outras pessoas. E a palavra diz que maldito o homem que confia no outro. A palavra declara: uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas eu confiarei no Senhor. Aqui a gente tem a resposta aonde nós temos que ir, a quem nós temos que buscar no momento da adversidade. Essa mulher recorreu a Deus, porque ela sabia que somente Deus poderia resolver a situação dela. Naquela época, a pessoa não ia diretamente a Deus, ela ia ao profeta. E o profeta representava Deus. Ele levava a questão da pessoa a Deus e trazia a resposta, a direção de Deus à pessoa. Então, quando ela busca a Deus, quando ela busca o profeta, ela está buscando a Deus. Interessante. Onde você vai, a quem você recorre na hora da adversidade, vai definir se você terá resposta ou não, se a situação vai piorar ou se ela vai melhorar. Glória a Deus, essa mulher recorreu ao Senhor através do profeta. Eu conhecia uma irmã em uma igreja que eu era pastor, que ela buscava a Deus e ao diabo. O que respondesse primeiro, para ela estava bom. Então, sempre que você passar por uma situação difícil, busque a Deus, recorra a Deus, porque se Ele não resolver, ninguém mais resolve. E a gente observa aqui que ser servo de Deus não isenta você de problemas. Essa mulher, ela é esposa de um dos discípulos do profeta, de um dos discípulos do profeta Eliseu. E ela chega para ele e diz isso: olha, meu marido, teu servo morreu. Eu quero dizer uma coisa para você: servir a Deus nem sempre significa isenção de problema, isenção de adversidade. Pelo contrário, servir a Deus significa enfrentar um leão por dia. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, querido, ser cristão, seguir a Jesus, não significa que você não terá problema. Significa
que em todos os problemas Jesus estará com você. Seja dentro da fornalha, aquecida 7 vezes, seja dentro da cova dos leões, o Senhor estará ao seu lado para te ajudar, para te livrar, para te guardar. E a situação daquela mulher é difícil. Ela ia perder os seus filhos, que iam ser tomados como escravos para pagamento da dívida do seu marido. E aí o servo do Senhor, o profeta Eliseu, chega para ela e diz assim: que te hei de fazer? E ele faz uma outra pergunta: dize-me o que você tem em casa. Aquela mulher respondeu: tua serva não tem nada. Na hora que o profeta perguntou, o que veio à mente dela é que ela não tinha nada. Logo em seguida ela lembra e ela diz: se não, uma botija de azeite. Ela achava que aquela botija de azeite era insignificante, era insuficiente para que o milagre acontecesse na vida dela, para que ela pagasse a dívida e livrasse seus filhos da escravidão. Só que para Deus, aquele pouco que ela tinha era o suficiente para o milagre que ela necessitava. Eu quero dizer uma coisa para você: por trás de uma porta pouco atraente, há uma grande bênção de Deus esperando por você. Talvez você olhe para aquela porta e diga: olha, aquela porta não é muito bonita, ela não é muito agradável, ela é uma porta velha, a pintura dela está descascando, o que deve ter por trás não é algo de bom. Eu quero essa porta aqui, toda bonita, toda envernizada, toda trabalhada, mas você não sabe o que tem por trás. Somente o Senhor sabe. Então, a porta que Ele abrir, entre, porque há uma grande bênção de Deus esperando por você. E o interessante é o que ela achava, ou ela acreditava que não era nada, aquele pouco de azeite. Foi exatamente isso que Deus usou para suprir as suas necessidades, pagar a dívida do seu marido e libertar seus filhos, e ainda viver do resto. Ela passou de uma pobre viúva miserável para uma microempresária no instante. Eu quero dizer a você que o que Deus precisa para realizar um milagre na tua vida já está nas tuas mãos, já está com você. Talvez você não esteja enxergando, talvez você não acredite, mas o que Deus precisa para realizar um milagre na sua vida já está à sua disposição. Talvez seja um dom natural, talvez seja um pouco de azeite, mas se você apresentar ao Senhor, acreditar nele, Ele vai multiplicar o azeite. E o profeta disse: vai, pede vasilhas emprestadas, entra na tua casa, fecha a porta e começa a deitar aquele azeite nas vasilhas. Por que fechar a porta? Porque não faltarão pessoas para colocar dúvida no seu coração, e a dúvida, ela anula a fé. Então feche a porta para a incredulidade, feche a porta para os curiosos, para os incrédulos, para aqueles que torcem pela sua derrota, pelo seu fracasso. Feche a porta. Obedeça a direção que Deus te deu.
Ah, mas esse azeite aqui é tão pouco, como é que eu vou encher as vasilhas? Faça a sua parte, que Deus fará a dele. A sua parte é obedecer. A sua parte é deitar o azeite nas vasilhas. A parte dele é o milagre, é a multiplicação. A sua parte ele não fará. E a parte dele ninguém pode fazer. Saiba aonde ir quando não souber o que fazer.